Oiê, meu nome é Açucena e esse é mais um episódio do Errando em Público, o podcast onde a gente conta um pouquinho mais dos processos emocionais que existem em criar uma rotina e uma vida cada vez mais com a sua cara. Se você está no Spotify, lembra de seguir esse podcast e comentar no episódio para a gente saber o que você achou, quais sugestões de temas que vocês querem e até para fazer os ajustes que forem necessários, tá bom? E a mesma coisa serve para o YouTube. A gente sempre quer saber a opinião de vocês e deixar esse processo mais gostoso para todos os lados. No episódio de hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre a sensação de se sentir meio perdido, sabe? É uma sensação que vira e mexe e volta para mim. E eu tenho construído uma certa relação e eu tenho algumas opiniões sobre esse momento, assim, que eu queria dividir. Então, o que eu quero dizer quando eu digo se sentir meio perdido? Para mim, é um pouco a sensação de as coisas que faziam sentido para mim agora há pouco já não fazem mais. Eu já não me sinto exatamente do jeito que eu me sentia fazendo certas coisas. E é uma sensação de que tudo mudou. E aí a sensação... Olha só, eu não tinha reparado isso. Então a sensação para mim é que as coisas mudaram e eu ainda não entendi como funcionar nesse novo jeito, sabe? E assim, vem para mim em fases muito diferentes. Pode ser depois de um evento específico, mas pode não ser. E é uma sensação que eu fico, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo essas coisas? E como que eu tô vivendo meus últimos dias? Como eu tô vivendo meus últimos meses? Então, eu não sei explicar, mas é um momento que eu me sinto muito perdida. Eu não sei qual que é o próximo passo. Eu já não consigo tanto me apoiar nas coisas que eu fazia agora mesmo. Então, eu tenho que descobrir novas formas de lidar comigo mesma. E assim, gente, eu espero que vocês se relacionem com essa descrição, porque senão eu vou ficar um pouco preocupada. Mas eu genuinamente acho que são momentos que a gente precisa redescobrir quais mudanças estão acontecendo. Então, por muito tempo, eu senti que era uma coisa terrível, assim, uma sensação horrível de sentir, essa de não saber o que fazer comigo mesma, não saber como lidar com essa nova pessoa, como lidar com a minha vida, enfim. Me sentia muito perdida nesse sentido. Por isso que eu descrevi como perdida. Eu ficava muito desesperada, porque eu sentia que me sentir daquela forma, naquele momento, significava que eu nunca mais ia me sentir centrada, estável de novo. E aos poucos eu fui fazendo as pazes com essa sensação, porque eu comecei a perceber que ela aparece e ela vai embora, sabe? Não é uma coisa tanto que fica para sempre. Esse desespero não precisava existir. Mas eu acho que na época, por não entender o que estava acontecendo, não ter um nome para esse sentimento que eu tinha, que eu não sei se o nome seria perdido, mas foi o jeito que eu nomeei. E aí tá uma dica, você pode nomear os sentimentos que você sente, não sabe com certeza se é X coisa, você pode nomear do que você quiser, pelo menos para facilitar o jeito que você vai se comunicar, o jeito que você vai pensar nesse sentimento. Então, aos poucos, eu fui percebendo que esse sentimento de perdida, assim como todos os outros sentimentos, vem e passa. Não é uma coisa que vai durar a sua vida inteira, nossa, muito tempo. Pode durar muito tempo, já teve fases que durou. Mas é uma coisa que, assim como todo o resto, vai passar. E aí me deixou mais com a possibilidade de ver esse sentimento como natural, como uma coisa que acontece, e começar, depois que eu tirei toda essa camada de... Porque para mim é isso, gente. Muitos sentimentos que eu não sei lidar, e eu não sei que é comum, e eu não sei que todo mundo sente, eu não sei o que fazer, eu não sei o nome. Para mim, eu entro num lugar um pouco de julgar esse sentimento, de como se eu fosse errada de estar sentindo aquilo, porque ninguém mais me falou que está sentindo aquilo. Então, será que era para eu estar me sentindo daquela forma? Eu entro nessa pira. Então, para mim, primeiro, transformar isso num processo natural, que foi com muita ajuda aí de terapia, de observação, de perceber, de lembrar que a mudança vai acontecer sempre, de usar, inclusive, a minha rotina como uma forma de me guiar nesse processo, foi muito legal. Para eu começar a lidar com ele como uma coisa que acontece. E lidar com ele de uma forma que eu não me punisse, não me culpasse, não sentisse que eu estava inteira, minha vida estava desmoronando porque eu estava sentindo de uma certa forma. Me fala se isso faz sentido para você. Esse sentimento, não me recordo quando ele foi que começou a aparecer para mim, mas eu sinto que são vários períodos da minha vida que isso acontece, e quanto mais autonomia eu fui ganhando na minha própria vida, mais ele acontece por eu não saber as respostas certas. Eu acho que mais na vida adulta, de olhar e falar, isso está acontecendo, o que eu deveria estar fazendo? E não existe tanto não deveria estar fazendo. Não existe um deveria estar fazendo, na verdade. Então, ele começou a aparecer nesses momentos que eu tinha um pouco mais de escolha para onde ir. E aí, hoje em dia, quando eu me sinto dessa forma de novo, primeiro, a minha resposta ainda é me sentir um pouco desesperada, até eu lembrar que é normal.
E aí, depois que eu lembro que é normal, eu começo a fazer uma coisa que não é exatamente de parar de me sentir dessa forma, porque é isso, não tem muito como parar de sentir, né? A gente não controla esse tipo de coisa. Mas de ser um momento que eu conseguisse lidar comigo mesma de uma forma mais carinhosa. Porque era muito sofrido para mim, era muito angustiante me sentir desconectada das coisas que faziam sentido, desconectada de mim mesma, enfim. E, ao mesmo tempo, muito presente nesse sentimento, enfim. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a observar como esse sentimento aparece, o que aconteceu agora, por que eu acho que ele pode estar aparecendo. Comecei primeiro, antes de tentar resolver e sair dele, perceber que tem alguma coisa acontecendo. E aí, para eu perceber que tem alguma coisa acontecendo, eu levo em considerações algumas coisas, assim, de... isso está acontecendo com mais frequência, que é o sentimento de tudo me deixa meio insatisfeita, que eu fico... mas isso já não me deixa dessa forma. Isso não faz tanto sentido. Então, eu começo a perceber alguns comportamentos meus que vão indicando que esse sentimento está voltando para mim, que é a coisa de, eu estou muito insatisfeita de muitas coisas com tudo. Eu começo a achar que tudo tá ruim. Tudo tá ruim, eu já fico... Não tá. Porque, para mim, esse pensamento de tudo tá ruim, ele, pela pessoa que eu sou, ele aparece muito em momentos que eu tô frustrada com algumas coisas. E aí eu não sei lidar com essa frustração de algumas coisas e transformo em tudo tá ruim. Então, muitas das minhas terapias consistiam em falar tudo é muita coisa. E aí, para mim, esse pensamento começa a surgir de tudo tá ruim, de nada vai melhorar, sabe? Um sentimento, assim, bem pesado para mim. E aí eu começo a pensar, gente, eu não acredito realmente que tá tudo ruim. Eu não acredito realmente que nada vai melhorar, assim, no fundo do meu coração. Eu sei que essas coisas vão passar. Eu sei que tem muitas coisas na minha vida. Então, esse pensamento tá vindo porque tá alguma coisa acontecendo. Não necessariamente a realidade tá horrível, mas tem alguma coisa acontecendo internamente que eu preciso dar uma olhada. Eu também começo a ficar muito autocrítica no sentido de buscar fora o conforto que eu quero. De me preocupar como as pessoas estão me percebendo, me preocupar se todo mundo gosta de mim. Sendo que, né, não tem como. São coisas que eu não controlo, são coisas que não dá para eu guiar toda a minha vida em base de ser aceito ou não, mas o meu padrão é voltar para essa segurança de o que eu devia estar fazendo, o que todo mundo espera que eu esteja fazendo, o que agrada a todo mundo, que são padrões que eu não quero repetir, mas que eles são naturais para mim, então eles voltam. E aí, quando eu começo a perceber essa insatisfação de estar sempre com esses pensamentos, essa ansiedade social na minha cabeça, eu também fico alertinha aqui de que tem algo acontecendo. E um outro sinal que aparece muito é que eu começo a querer fugir muito de ficar comigo mesma. Então, são épocas que eu uso mais o celular, e uso o celular assim, gente, YouTube Shorts, assistindo um vídeo nada a ver, de um canal que eu nunca vi, que eu não tenho nem interesse no assunto, e aí eu vou até... Meu algoritmo vai ficando até maluco, que ele fica, essa menina agora consome isso aqui, nunca consumiu. Então eu vou percebendo que eu tô muito presa no celular, que eu não tô conseguindo ficar muito tempo sozinha, não tô conseguindo passar muito tempo com a minha cabeça mesmo, que ela volta nesse lugar de tudo tá ruim, eu ainda não tô querendo encarar o processo de falar, é tudo, sabe? Eu tô fugindo de todo esse bololô de sentimento, porque na prática é um bololô de sentimento que quando você olha para ele, você vai separando umas coisas. E aí, quando você olha em 5 minutos? Não, é quando você vai olhando por muito tempo, ou às vezes é em 5 minutos, mas no geral leva mais tempo quanto mais denso for o sentimento, né? Pelo menos para mim. Isso aí, sentimento, cada um sente do próprio jeito. Então você descobre também seus guias para você. Eu tô querendo compartilhar aqui o guia para mim, a Sucena se sentindo perdida, para caso ajude alguém que se sinta parecido. Então esses são meus alertas de que esse sentimento tá voltando. E aí, o que eu faço no geral? Eu começo a retornar para coisas muito básicas, que é uma coisa que a gente já tem conversado aqui no podcast há mais tempo. O episódio de rotina da Yasmin, por exemplo, fala muito de voltar para a rotina e voltar para as coisas que fazem sentido. Assim, os básicos fisiológicos ali, para ter algum nível de guia do que você vai fazer, porque você está se sentindo meio perdido. Então, eu volto nesses lugares, assim, de atividades que cuidem mais de mim. Então, eu faço um pouquinho mais de esforço, assim, de preparar mais comida, de preocupar com os horários que eu tô comendo, porque eu sei que vai me dar uma enxaqueca se eu não comer em tal horário, se eu não comer quantidades certas, assim, de não, vou só lanchar na hora do almoço. Isso pode funcionar em outras épocas. Nessa, eu fico ainda pior. Então, eu vou voltando nesses lugares, assim, bem uma base fisiológica, tentar dormir melhor, tentar sair um pouco
A coisa de ir para lugares com natureza, ir para lugares que eu consiga esquecer que o mundo existe um pouquinho, me ajuda também a voltar muito para mim. Eu acho que esse é um processo que a gente tem trabalhado muito no podcast esse ano, que é esse retorno para a gente quando as coisas ficam meio confusas. Então, eu vou para muitos lugares que tento ir, né? Nem sempre eu consigo ir. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir para lugares que me fazem sentir muito eu mesma, que eu já fui outras vezes e sempre me ajuda a recentrar, sabe? Tipo, de voltar para mim mesmo, de falar, eu gosto disso, de, enfim, coisas artísticas para mim, de ir lá e consumir um conteúdo, né? No caso, assim, consumir uma arte, consumir a experiência daquele artista, enfim, a história dele, várias coisas, me dá uma sensação de observar tanto o outro que eu me perco um pouquinho e eu consigo levar isso com um pouquinho mais de leveza, sabe? Não de um lugar de suprimir o que eu tô pensando, mas de um lugar de falar, gente, olha, todo mundo é humano, todo mundo passa pelas coisas, de lembrar essa coisa de ser bem humano. Gosto de ir em lugares que eu consigo observar as pessoas andando também e ficar como uma espectadora ali, me ajuda a ter esse processo de falar, gente, eu sou só mais uma humana, sabe? A coisa social de ver gente vivendo me ajuda muito nesse processo. E me ajuda em lugares que eu tenho essa sensação de voltar para mim, de ser muito eu mesma. Então, assim, exemplo bobo, um morro da UFMG. Um morrinho na UFMG que eu passei muitos dias nele, porque ele era do lado do prédio que eu tinha muitas aulas, e aí ele virou meu morrinho, que eu passei manhãs, tarde, horário de almoço, enfim, passei ali muitos momentos, e que hoje, para mim, ele parece muito voltar nesses momentos. Então, eu vou lá, sento e eu tenho imediatamente um momento de voltar naquela energia de ficar ali sentadinha, acompanhando o mundo e não tanto pensando muito dentro da minha cabeça, mas sim de olhar as coisas que estão acontecendo, de voltar para o meu corpo das sensações que eu estou sentindo, de olhar para a grama que está na minha frente, de apoiar meu pé na árvore, sentir como que isso é no meu pé. Enfim, coisas que me trazem muito mais para o meu corpo mesmo, de coisa de sentidos, e toda a coisa de voltar em mim mesma, porque eu estava ali naqueles momentos, e ter esse momento de falar, nossa, há 3, 4, 5 anos atrás eu era desse jeito e agora eu sou desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, os sentimentos acabam voltando bem parecido e eu passo por eles. Eu também já sentei aqui me sentindo muito perdida, me sentindo muito triste, me sentindo muito alegre. E tudo isso passou, então me dá esse senso de ver as coisas por um momento de uma forma mais ampla, assim. Menos o que eu estou sentindo ali no momento, o que está sendo a minha vida nesse momento exato, como que eu estou percebendo isso. Porque esse é um processo que me ajuda a ver um pouquinho mais... não de fora, mas de um pouquinho mais de longe toda a situação e perceber o que está acontecendo de verdade e ficar sem esse peso de eu preciso sair dessa sensação. Outra coisa que eu adoro fazer, voltar para playlists antigas, voltar para coisas... Eu tenho uma playlist que chama Bem-vinda de Volta, que é uma playlist que eu ouço músicas que nem são músicas que eu ouço sempre, não são músicas que eu lembro de procurar, mas que eu volto ali e falo, essa aqui traz uma... me lembra um pouquinho de quem eu sou, me lembra um pouquinho da pessoa que eu sou, apesar de tudo que eu faço, apesar de tudo que está acontecendo agora, nesse momento, inclusive, que eu estou ultra olhando o que as pessoas acham de mim, me faz lembrar do que eu acho de mim, os momentos que eu passei comigo mesma, sabe? E é sempre muito gostoso fazer esse processo de volta. E é assim, eu faço isso um dia e resolve? Não. São vários dias, mas eu vou sentindo um pouquinho mais de calma de estar perdida agora. Porque é isso, eu não tenho a resposta do próximo momento. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei por que X coisa parou de funcionar. Eu não sei o que vai funcionar em seguida. E é um processo normal, as mudanças vão acontecer, vai dar um momento que você simplesmente não sabe mesmo como lidar. Essas práticas acabam me lembrando dessas possibilidades que eu tendo a esquecer quando eu estou me sentindo muito perdida. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, né? Já conversamos aqui, de voltar para os pontos fisiológicos principais, ir para lugares que você gosta. Eu gosto de consumir coisas que me fazem me sentir muito eu mesma. Por exemplo, tem um livro que eu adoro, que é um livro, infelizmente, em inglês, que chama Dear Girls, que é da Ellie Wong, e que é um audiobook que eu ouvi em 2020, no meio da pandemia, e ele fez muito sentido para mim. E ele é uma coisa assim muito divertidinha, mas ao mesmo tempo histórias de vida sendo contadas divertido, mas com uma lição ali. E tem um capítulo em específico que sempre me dá uma... Nossa, é verdade, sabe? Esse sentimento de você lembrar que o que importa mesmo é como você está se sentindo, menos do que várias outras coisas que você
que a gente acha e passa dias achando que importa, sabe? Então, de lembrar disso, de que importa na vida, porque no geral eu estou muito frustrada com várias coisas, vários resultados, tudo está insatisfeito. Então, o que importa para mim de verdade, que eu volto a lembrar de que é como eu estou me sentindo, como as minhas relações têm sido, as pessoas que estão ao meu redor, enfim, voltar nesse ponto de falar no mundo ideal, o que realmente me deixaria mais feliz? E tirar um pouquinho dessas coisas de, tipo, ser aceita por todo mundo me faria mais feliz? Provavelmente não, porque não tem como, né? Então, eu estaria sendo outra pessoa completamente. Então, é realmente uma coisa que parece que ia me deixar muito feliz, mas quando eu paro para pensar sobre, eu penso, não me deixaria mais feliz. E aí, voltar para essas coisas que são muito de conforto, filme de conforto, livro de conforto, me ajuda a lembrar um pouquinho disso. Isso funciona para mim porque eu entro facilmente no humor daquele livro. Ele já me deixa daquela vibe. Então, assim, isso funciona muito rápido para mim também. E aí eu faço um grande combo dessas coisas e uma manutenção da saúde mental mesmo, volto a conversar sobre isso na terapia, conto para as pessoas que estão em volta de mim que eu estou me sentindo meio esquisita, porque eu posso conversar sobre isso. Essas são épocas que eu escrevo mais também, passo mais tempo registrando esses pensamentos para ver para onde que está indo, para ver o que é que eu estou insatisfeita, o que parou de funcionar, o que está me deixando perdida, e me dou espaço para ir descobrindo o que não está me deixando tão assim. E, no geral, são momentos que eu tenho uma grande mudança, sabe? Eu realmente passo de eu sinto que eu passo de um desafiozinho, sabe? De falar, tirei coisas que não funcionam mais e vou adicionar coisas que deixam ainda mais legal a minha rotina. Então, no geral, eu tenho aprendido a ficar um pouquinho mais animada, entre muitas aspas, porque ainda é um sentimento desconfortável, mas mais animada de pensar, gente, se eu tô passando nesse momento de perdido aqui, talvez significa que tem uma mudança vindo para mim em algum aspecto da minha vida que vai ser legal, porque eu que estou construindo ela, eu vou construir para me sentir um pouquinho menos perdida. Enfim, geralmente sai uma coisa divertida depois disso tudo. Mas é isso, gente. Isso é um pensamento que vem que depois que já passou o sentimento turbulento de meu Deus, o que eu vou fazer? Depois dessa fase que eu começo a lembrar dessas coisas. O primeiro passo é sempre um pouquinho de desespero, um pouquinho de não entender o que está acontecendo, até eu finalmente ir ganhando um conhecimento ali de falar, tô entendendo um pouquinho mais do que está acontecendo, tô entendendo o porquê que pode estar acontecendo, para ir acolher tudo isso, ficar ali navegando nesse sentimento, descobrindo o que está sendo gatilho para mim nesse momento, descobrindo o que está sendo bom, se é um momento que eu quero estar mais perto de todo mundo, ou se é um momento que eu preciso dar uma voltada para mim, dar uma isoladinha, se é um momento que eu tô mais sociável, se é um momento que eu tô mais introvertida, se é um momento que eu tô mais energia. Eu passo um grande período investigando esse sentimento e, apesar de estar dentro dele, sentindo esse desconforto, investigando esse sentimento, eu também vou tentando adicionar coisas novas, que é isso. Adicionar essas práticas que vão me trazer um pouquinho mais para mim e que eu posso observar como eu tô e eu posso tentar achar ferramentas para lidar com o meu emocional nesse momento. De novo, eu não falo nada aqui no sentido de pare de sentir esse sentimento. Eu quero eliminar esse sentimento. Mas eu sei que quando a gente está se sentindo um pouquinho mais para baixo, a gente tende a ser um pouquinho mais exigente com a gente mesmo, um pouquinho mais relapso com a gente mesmo. Então, é mais para trazer a questão do cuidado, de falar o jeito que eu estou me sentindo não interfere totalmente na forma como eu vou agir, na forma como eu vou me cuidar. Mas também me dá a sensação de ficar menos culpada se eu não estiver agindo do jeito que eu acho mais legal, porque eu consigo entender que tem uma coisa acontecendo, que esse momento é o que eu dou conta, e também de tentar achar formas que eu agiria de como eu acho mais legal. E assim, tentar aos poucos ir passando mais tempo comigo mesma e entendendo esse sentimento e ouvindo as coisas que eu quero me falar, ouvindo o que está me deixando insatisfeita. Porque não dá para eu só esperar esse sentimento passar e deixar ele passar e tudo voltar ao normal, sendo que tem uma coisa importante. Se eu estou me sentindo daquela forma, tem um motivo, sabe? De novo, é a coisa do sentimento serem uma bússola. Se eu estou me sentindo daquela forma, está indicando que eu preciso de uma mudança em algum lugar. Está indicando que alguma coisa aconteceu. E aí eu tento dar um tempo para eu descobrir o que aconteceu, descobrir como eu estou me sentindo, descobrir possibilidades. E assim, eu gosto de usar esse tempo também para fantasiar um pouco sobre as coisas que eu queria que tivessem diferente. Então é um momento que eu também boto música e fico
fantasiando, criando uma vida na minha cabeça. Gosto de fazer colagem, de lembrar, de falar, olha, essas são as coisas que eu gosto, são essas as coisas que eu visualizo pra mim, assim, de falar, eu quero chegar nesses lugares, eu quero ter essas experiências, e me ajuda a voltar um pouco no que eu realmente considero importante, e menos nessa tentativa louca de fugir de tudo que eu tô sentindo. Esse sentimento de fuga de quem eu sou mesmo, fuga de como eu tô sentindo. Isso é sempre um alerta pra mim, de tô fugindo de coisas, quando der, vou avaliar. E é isso, tudo no tempo que der, tudo na forma que você conseguir. O que eu queria trazer um pouco com esse episódio é a coisa de como é importante abrir espaço para os sentimentos serem sentidos, serem, tipo, se manifestarem também, para a gente entender o que ele está falando, entender o que você está precisando, e como que a gente pode passar por esses momentos, não no sentido de brigar com você mesmo porque você está se sentindo daquela forma, ou de achar que está tudo errado, mas de um lugar mais de curiosidade, de olhar para aquilo como um grande jogo. Ah, deixa eu tentar descobrir a próxima pista. Ah, isso funcionou pro meu personagem. Às vezes eu dou uma gamificada na minha cabeça porque me ajuda a pensar, tipo, ah, isso funcionou pro meu personagem. O que será que isso indica? E eu vou pensando sobre essas coisas. E, no geral, sempre dá tudo certo. E saio desse sentimento me sentindo melhor do que eu entrei. Então é sempre um exercício que eu preciso me lembrar de fazer. E é isso, gente. Esse episódio foi realmente para conversar sobre esse sentimento específico e da forma que eu tenho me sentido. É um sentimento aqui, dando contexto, que eu tenho sentido esse ano, porque muitas coisas mudaram, muitas dinâmicas mudaram e eu ainda estou tentando me localizar nelas. Mas aí eu descubro uma coisinha que faz sentido e fica um pouco mais tranquilo. Eu descubro uma coisa que não faz sentido e fica um pouquinho mais tranquilo. E buscando eliminar essa coisa, se possível, ou lidar com ela de outra forma, e eu vou descobrindo essas ferramentas para navegar esse sentimento, que é uma coisa que a terapia ajuda demais. É isso, gente. Aí eu voltei a fazer terapia, inclusive, e esse processo ficou muito mais fácil, e foi uma coisa que acendeu uma luzinha que eu fiquei, né, gente? Olha só, a terapia, ela ajuda tanto, ela é tão preciosa. Então eu queria deixar de lembrete aqui nesse episódio que você pode se sentir de várias maneiras, e elas vão passar, todos eles. Sentimento é uma coisa que a gente passa por eles. Eu gosto muito da expressão de que sentimento é túnel e você tem que passar por ele. Eu acho legal. Tipo, não de contornar, mas passar por dentro daquele sentimento mesmo. Eu acho isso muito legal, de dar esse espaço para sentir, passar por esse sentimento, lidar com ele, aprender a lidar com a gente mesmo nesse processo. Lembrar que tudo que você está sentindo é ok. É isso. Às vezes a gente precisa lembrar que não é errado se sentir de uma forma X ou Y, a gente dá atenção, a gente cuida, a gente fica atento. Estou me sentindo muito dessa forma e procura ali cuidar da melhor maneira, né? Por exemplo, se você estiver sentindo assim constantemente, perdido para sempre há anos, talvez seja coisa de você procurar uma ajuda para te ajudar a passar por esse sentimento, porque é realmente complicado, gente. A coisa de sentir tem dia que é insuportável. Fica, puta que pariu, eu preciso realmente sentir essa caralha pra ir em frente? Não é possível. Então é de lembrar da gente ser gentil nesse processo, que é desconfortável, que é longo, às vezes, mais longo do que a gente queria. A gente fica ali frustrado e navegando por vários outros sentimentos, mas dar nome, identificar, tentar dar espaço para eles te contarem o que eles estão precisando, o que no caso é o que você está precisando. É sempre muito legal. E é sempre uma coisa que no final eu fico feliz de ter feito. Então, dou aqui a dica para vocês. E é isso, você está se sentindo muito maravilhosamente mal hoje? Lembra que vai passar. Pode levar um tempinho, mas vai passar. Tudo é muita coisa para estar ruim, tá bom? A indicação desse episódio vai ser o episódio do luto de recursos humanos. Eu tenho que lembrar qual que é o número dele, mas ele é muito legal. Assim, triste. Eu nunca assisti ele e não terminei chorando. Então, talvez, se você estiver aí não querendo tanto, pule essa indicação. Mas eu acho que ele ilustra muito bem essa coisa de falar, é isso, nós temos que sentir. Sentimento é para sentir um pouco. Então, vamos nessa da forma que a gente conseguir, da forma que a gente der conta naquele momento, das formas que a gente aprendeu e está aprendendo. A gente vai aprendendo juntos a navegar cada vez mais por sentimentos difíceis e sentimentos também legais. Porque é isso, né? Até os legais a gente aprende a navegar. Beijo pra vocês, espero que tenham gostado do episódio. Me conta o que você achou. Me conta, Açucena, você ficou maluca, eu nunca me senti assim.
pode botar aqui nos comentários que eu vou olhar e falar, tá bom, vou levar pra terapia. Porque é a única opção. Então tá bom, gente. Beijo, tchau!